Olá, estamos começando a partir de agora mais um programa Impressões. Nós vamos conversar hoje com o Walter Aguiar, que é superintendente do Sebrae na Paraíba. Ele é o nosso convidado a partir de agora. Walter, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Obrigado. Vamos conversar aí sobre as impressões que vocês acharem mais convenientes e vamos em frente. Muito bem, nós vamos começar falando sobre a tua origem lá na cidade de Itabaiana. Conta um pouco pra gente como é que foi essa convivência lá. Em Itabaiana eu convivi com a cidade até os 11 anos de idade, né? Foi toda a infância na cidade de Itabaiana, uma cidade que predominava, era uma cidade com uma produção rural. Naquela época era a época do algodão e o agave, né? Então Itabaiana era uma das cidades polos ali da região, né? Era o entroncamento da rede ferroviária, onde basicamente ela cruzava a sua produção e a produção de outras cidades, tanto para o estado de Pernambuco como para o estado da Paraíba. Então era uma cidade, em função daquele momento da comunicação, era perto da divisa com o estado de Pernambuco, ela tinha muita relação com o Pernambuco mais do que com a Paraíba. Então a cidade de Recife era uma referência muito forte naquela época para a cidade de Itabaiana. Então o futebol de Pernambuco entrava muito mais na cidade do que o futebol da Paraíba. Então as pessoas torciam pelos times de Pernambuco. Então todo o frevo, o carnaval de Itabaiana naquela época era muito famoso. Então o frevo da cidade de Pernambuco tinha uma influência muito forte na cultura da cidade de Itabaiana. Então era uma cidade que dialogava muito com o estado de Pernambuco, né? E isso em função tanto dos meios de comunicação, que chegavam bem mais, a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Jornal do Comércio, que falava para o mundo naquela época. Então a rádio chegava muito mais lá do que as rádios daqui da Paraíba. A rádio daqui da Paraíba era a Rádio Tabajara, que chegava lá bem na cidade de Itabaiana. Então os meios de comunicação e também os meios de comunicação terrestres, né? Então as estradas, você tinha uma maior facilidade de chegar a Recife do que a João Pessoa. Então isso é você o que me teve recorda bem. influência, né? Essa influência, tanto que meu pai tinha uma certa condição, era agricultor lá na cidade e queria investir na educação, fez com que a relação que eu tinha, eu fui estudar em Recife. Então eu tive o exame de admissão, os primeiros anos daquela época era o ginásio, no Colégio Salesiano, que era um dos melhores colégios de Recife, e até hoje existe, é uma congregação de padres italianos, e que naquela época era o Colégio Salesiano e o Colégio Marista lá em Recife. Eram os dois grandes colégios que tinham. Então eu fui interno no Colégio Salesiano, então esse início com uma formação inclusive religiosa, que provinha de uma área, quer dizer, das mais conservadoras dentro da igreja, que eram os padres salesianos naquela época, né? Seu pai era agricultor, sua mãe fazia o quê e como era quantos irmãos você tem? Minha mãe era doméstica, eu tive 3 irmãs, né? Eu era o único homem da família, da família. E a família basicamente daquela região, e até hoje tenho pessoas lá na cidade de Itabaiana, e que basicamente trabalhavam com a terra, né? Então trabalhavam com a terra basicamente na produção de algodão, de agave e um pouco da pecuária, né? Então essa era a realidade que a gente vivia lá naquela época. O destino de todos os filhos então foi estudar em Recife? Não, eu era o mais velho, e é esse investimento que meu pai fez, quer dizer, não podia fazer com todos os outros, e também o fato de ser o único homem, né? Mais velho, homem, então acabei sendo um privilegiado dentro da minha família. Mas depois a gente veio morar em João Pessoa, né? Então nós viemos morar em João Pessoa, todos os filhos, depois de 3, 4 anos que eu estava em Recife, eu vim morar em João Pessoa, e aí veio toda a família, e elas tiveram a educação também junto comigo aqui na cidade de Mas então o ensino médio você chegou a concluir em Pernambuco? Não. O ensino médio eu vim para cá e estudei aqui no colégio, aí vim para o Colégio Marista. Então a família tinha uma relação com a religiosa, né? Então eu vim aqui para o Pio Décimo, foi onde eu concluí o meu ensino médio, foi no Pio Décimo aqui na Paraíba, em João Pessoa. Você acabaria se graduando em engenharia. O interesse por essa área surgiu em que momento da sua vida?
Na realidade, você tinha naquela época duas opções, né? Ou era engenharia ou medicina. Eram as profissões que você poderia, entre aspas, se dar bem na sociedade. E um pouco abaixo você tinha a faculdade de Direito, né? Eu, na realidade, sempre demonstrei um pouco de facilidade com a área de exatas, matemática, na física, então era levado a fazer engenharia. Não tinha uma relação vocacional. Foi essa afinidade assim mesmo com os números, os números, né? As ciências exatas. Foi essa afinidade que acabou me levando à engenharia, e eu terminei engenharia na Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, né? Você chegou a militar nos movimentos estudantis naquela época ou não? Sim. Eu fui presidente do diretório da engenharia, fui tesoureiro do DCE. No momento em que os DCEs estavam fechados, eu participei junto com outros companheiros que estão por aqui também, de todo o movimento de reaberturas dos DCEs que tinham sido fechados em 68, né, pelo 477, era um famoso artigo 477 que penalizava e penalizou muito os estudantes e suas entidades. Então, na década de 1970, houve um movimento que desembocou em 75 na abertura aqui do DCE, e nós fizemos uma chapa onde fomos eleitos, era de forma indireta naquela época, e fomos eleitos, que eram os presidentes de diretório que elegiam. Então a gente participou ativamente do movimento estudantil, participei do processo de refundação da UNE, estava na invasão da PUC em São Paulo como delegado daqui da Paraíba. Então em 77, quando Erasmo Dias invadiu a PUC, prendeu quase 800 pessoas, não, 1.300 pessoas, eu estava lá na época de refundação da entidade. Então foi lá que se marcou o primeiro congresso, depois de 68, da UNE. A gente estava lá, eu e um outro companheiro, que é o Carlos Alberto Dantas, que hoje participa do governo do Estado, né? E nós tínhamos tido antes, no processo de refundação, que era em Belo Horizonte, que foi estancado pela polícia também, e lá foram presas 800 pessoas em Belo Horizonte, e nós não conseguimos realizar o congresso em Belo Horizonte. E aí, 6 meses depois, nós marcamos para São Paulo, e aí fizemos esse congresso com menos delegados, foram cerca de 50 delegados do país inteiro. Nós realizamos uma sala de aula, né? Uma sala de aula onde a Polícia Federal passando, e aí era um gaúcho, que é o César Alvarez, que até participou do governo Lula até agora, até há pouco, no governo Dilma, era um gaúcho. Ele ficava dando aula de ciências sociais na área latino-americana. Então a Polícia Federal, quando passava, a gente parava, basicamente trocava, recebia o aviso, trocava aquilo que a gente estava discutindo, que era a refundação da UNE, e ele passava da aula de política latino-americana, né? Então a Polícia Federal passava, olhava, ficava olhando, e ele dando aula. Quando eles saíam, o nosso pessoal que estava fora avisava, a gente voltava ao Congresso. Acabamos marcando o Congresso da UNE. A Polícia Federal soube depois que estava havendo o Congresso, e aí a polícia invadiu, e nós acabamos a reunião, e a Polícia Federal, junto com a Polícia Militar, eles invadiram a PUC, quebraram muita coisa, prenderam 800 pessoas, né? Muita gente saiu agredida. Então nós participamos até aí, 77 foi quando eu concluí o curso e parti para o processo de... Walter, como você relata, esse era um momento muito tenso, né? Antes da abertura democrática, o Brasil vivia uma ditadura ainda. Como era militar nos movimentos estudantis, ter essa identificação com esse movimento e ter também, imagino eu, o receio do monitoramento, né, dos órgãos de repressão e a possibilidade efetiva de ser preso ou até acontecer uma coisa pior? Não, realmente era uma tensão, principalmente quem estava fazendo o movimento estudantil. O movimento estudantil, naquela época, era um único movimento de oposição à ditadura, né? Não existia nas fábricas, nos trabalhadores, um movimento que identificasse alguma oposição. Existia alguma coisa muito tênue no ABC, que viria a desembocar em 78, nas greves do ABC, onde surgiu a figura do presidente do sindicato do ABC, que era o Luiz Inácio Lula Silva, o Lula, naquela época. E todo um processo surgindo um movimento para um partido voltado para aqueles interesses, que foi o Partido dos Trabalhadores. Uhum. Mas na época anterior a isso daí, você tinha só o movimento estudantil. Então, quem era monitorado pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pelo Exército.
Então nós, na realidade, vivíamos eu marquei muito encontro aqui nessa praça de frente da Assembleia, aqui a Praça dos Três Poderes, com pessoas que vinham de Minas Gerais, pessoas que vinham de Recife, de Salvador, e a gente muitas vezes era seguido, né? E tínhamos que aquele documento, não tinha internet, não tinha, então a gente recebia o documento em papel, aquilo a gente tinha que, saindo do encontro, a gente tinha que jogar fora, queimar, porque sabia que estava sendo seguido. Então era uma atenção permanente. Muitas vezes a gente achava que estava sendo seguido e não estava, né? E no geral a gente sempre se preocupava em que estava sendo seguido e era isso, porque o movimento estudantil da década de 70, ele caracterizou-se por não ser clandestino. Ele se caracterizou por ele forçar para que a gente aparecesse junto à opinião pública como um movimento de oposição. Então tinha os seus riscos muito graves, porque todo mundo aparecia, né? Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes, continuando essa nossa conversa com o superintendente do SEBRAE da Paraíba, Walter Aguiar.